Esses caras devem achar que a gente é idiota, né? Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e hoje eu tô aqui para falar sobre Kraven, o Caçador, o filme dirigido pelo J.C. Chandor, que faz parte do universo pirata de filmes da Marvel. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Eu já peço desculpas de antemão porque o humor não está dos melhores, porque olha, a gente tá falando de um ano onde a Sony Pictures e a Marvel, né, aquela divisão em associação com a Marvel, o chamado Spunk, o Sony Pictures Universe of Marvel Characters, né, eles têm direitos aos personagens derivados do Homem-Aranha, nos presentearam com aquela obra-prima da trecheira e vergonha alheia, que foi o Madame Teia, o filme da S.J. Clarkson com a Dakota Johnson, que eu taxei ele de pior filme de quadrinhos de todos os tempos no meu vídeo lá em fevereiro, e eu sigo acreditando nessa afirmação. Eu realmente detesto aquele filme, apesar do grande potencial cômico ocidental que ele tem, e ele faz parte aí dessa linha bem vagabunda mesmo, né, bem sem vergonha na cara, de tentar licenciar personagens para não perder os direitos de autoria deles, né. A gente já falou muitas vezes aqui no canal sobre como o Avi Arad e a Sony conseguiram os direitos do Homem-Aranha, e eles vão meio que produzindo filmes ao longo desses anos para que esses direitos não expirem e voltem completamente para Marvel Studios. E a gente tem aí o Kraven o Caçador, né? O Kraven o Caçador é o próximo filme dessa linhagem aí desonrada de personagens e adaptações. A gente teve o Venom, A Última Dança nesse ano, e tudo isso só existe por conta do sucesso financeiro meio que inexplicável que os filmes do Venom tiveram. E o Kraven o Caçador, ele é um personagem que já foi tentado levar para as telas algumas vezes. O Sam Raimi chegou a considerar ele para Homem-Aranha 4. O próprio John Watts chegou a pensar nesse vilão para ser o terceiro da trilogia dele com Tom Holland. E até o Ryan Coogler, quando fez o primeiro Pantera Negra, queria achar uma forma de colocar o Kraven naquela história. Porque, caso você não conheça, o Kraven o Caçador é um dos vilões mais interessantes do Homem-Aranha, pela inteligência, pela brutalidade, rendeu uma das grandes histórias do Aranha nos quadrinhos, que é A Última Caçada de Kraven, mas ele acabou chegando justamente nesse plano do Avi Arad e dos personagens derivados, e a primeira ideia, a primeira movimentação séria para esse filme do Kraven veio com o roteirista Richard Wenk lá em 2018, depois do sucesso do Protetor 2, que ele escreveu para a Sony, e aí ele começa a trabalhar num roteiro, num argumento para o Kraven. A ideia dele seria o embate do Kraven com o Homem-Aranha, mas isso não seria possível na época, mas foi só em 2021 que o filme do Kraven é oficializado com direção do J.C. Chandor, que já tinha passado por alguns outros projetos de ação na época, e com um novo roteiro assinado pela dupla Art Marcum e Matt Holloway, que escreveram o primeiro Homem de Ferro, mas coloque um grande asterisco aí, porque esse roteiro do Homem de Ferro era reescrito todo dia no set, e também Transformers: O Último Cavaleiro, além de revisões não creditadas no roteiro de Morbius. Mas eu também li que o projeto, ao longo da produção, passou por outros 7 roteiristas que não foram creditados, incluindo o próprio J.C. Chandor, e depois de uma lista aí que gerou nomes como Brad Pitt, John David Washington, Adam Driver, o Aaron Taylor Johnson foi escolhido para essa nova versão do Kraven o Caçador, puramente porque a Sony estava muito impressionada com o trabalho dele no Trem-Bala do David Leitch, que também foi um lançamento da Sony. O projeto ganha aí uma luz verde, um orçamento de 110 milhões de dólares e filmagens que começam em fevereiro de 2022 e acabam em junho daquele ano. Então, o Kraven meio que já estava engatilhado para sair nos cinemas desde 2022, mas ele é adiado diversas vezes, ele só está chegando agora em 2024. Eles usaram a greve dos roteiristas, dos atores como desculpa, falando que iam melhorar o filme, mas isso aí é pura balela. Eu acho que eles sabiam exatamente o que eles tinham aqui. O resultado, por incrível que pareça, é algo tão ruim, tão vagabundo que nem Madame Teia e Morbius. A história do filme segue Kraven, vivido por Aaron Taylor Johnson, um mercenário misterioso que caça criminosos ao redor do planeta com a ajuda de suas habilidades animalescas. Mas quando a família de Kraven é ameaçada por Rhino, vivido por Alessandro Nivola, ele parte para sua missão mais perigosa.
Sério, esse é um Craven que não só não é um caçador, né, ele tá longe de ser aquela figura vilanesca dos quadrinhos do Homem-Aranha, ele é justamente o oposto, né, ele caça criminosos, ele vai atrás de pessoas que matam animais também, e isso é tão estúpido do ponto de vista de você querer humanizar um vilão, sabe, é tão ruim. E assim, fica pior porque eles transformaram o Kraven num personagem que tem superpoderes, né, você tem um longo e tedioso flashback, que é a pior coisa que eu vi esse ano, que mostra como quando Kraven e o irmão dele eram crianças sob o comando aí do pai super autoritário deles, vivido pelo Russell Crowe, estão numa caçada e aí o jovem Kraven é atacado por um leão mítico, e aí o sangue dele se mistura com o gene do Kraven, além de uma poção mística de uma garota que por acaso encontrou o Kraven lá, que futuramente é interpretada pela Ariana DeBose, e ela fala casualmente pra ele num diálogo, né? Então é que sabe, a minha avó ela tem um passado místico, e ela tem uma poção mágica que dá poderes pra ele, e aí o Kraven vira uma espécie de pseudo Homem-Aranha, porque ele consegue escalar a parede, ele tem um super força, ele consegue saltar pra lá e pra cá, ele tem uma espécie de visão focada, ele consegue se ter uma relação com os animais, quase um Dr. Dolittle. Esse Kraven é um Dr. Dolittle porradeiro e é assim, a desculpa mais tosca que eu já vi pra tentar transformar um vilão numa espécie de anti-herói. Sério, o que esses caras estavam pensando? Isso é pior do que aquela ideia do Kraven vegano que eu ouvi por anos aí. É de uma vergonha alheia, ainda mais quando você coloca essa classificação Rated R, né, para maiores de 16 anos aqui no Brasil. Tem lá um pouco de sangue, um pouco de carnificina, alguns membros cortados, mas é tão tosco, parece que eles fizeram na pós-produção, parece que eles de fato não têm um conceito, porque quando você para pra assistir ao filme, você tenta assistir e acompanhar essa história, ela não faz o menor sentido, ela não tem conexão, não tem liga. A própria personagem da Ariana DeBose, que é uma garota que ele conheceu há anos atrás durante um safari na África, e agora é uma advogada que não sei qual é o propósito dela no filme, ela menciona que tem alguns clientes perigosos, forma uma espécie de aliança com o Kraven, mas nada disso importa. Ninguém tem motivação nesse filme, ninguém tem um objetivo. A história fica um pouco centrada quando sequestram o irmão do Kraven, que é vivido por aquele ator do The White Lotus, cujo nome eu não peguei, mas que tá basicamente interpretando uma versão do Camaleão dos quadrinhos. E você tem o Alessandro Nivola. Coitado do Alessandro Nivola, é um ator tão bom, tão subestimado, tão mal utilizado por Hollywood. Ele estava tão bem no filme do Família Soprano uns anos atrás. Tá aí fazendo essa reinvenção tosca, ridícula, vergonhosa do rinoceronte, né? O Rino já tinha sido vivido pelo Paul Giamatti de uma forma muito cartunesca no filme do Andrew Garfield, Espetacular Homem-Aranha 2. Aquele filme lá, aquele retrato é praticamente um Heath Ledger, perto do que o Alessandro Nivola tem que fazer nesse filme. É uma espécie de condição, uma doença, onde ele se transforma num híbrido de rinoceronte e garante aí um visual simplesmente pavoroso. É um filme que realmente, assim, mexe com o seu humor, mexe com os seus nervos, porque conseguiria ver como fazer um filme do Kraven, de verdade. O filme do Kraven, onde ele não precisa ser um anti-herói, não precisa ser um super-herói genérico aí que tem lá suas motivações bizarras, daria pra fazer algo muito melhor do que isso. Eu acho que o J.C. Chandor já fez ótimos filmes, já mostrou que ele tem um talento interessante. Não tem nenhum traço aqui de que esse filme foi feito por um ser humano. Se ele tivesse sido gerado pelo chat GPT, eu acreditaria, porque não tem personalidade, é mais um desses filmes aí com fotografia bem preguiçosa, com aquele visual lavado de cinematografia digital, efeitos visuais que, nossa senhora, o Aaron Taylor-Johnson nitidamente é esforçado nas cenas de ação, ele corre, ele vai pra lá e pra cá, mas ele se transforma numa geleca quando ele pula de um prédio pro outro, quando ele tá indo atrás de carro, quando ele bate a cara enquanto ele tá perseguindo um helicóptero, ele vira um bonecão digital e é tão terrível. Eu fico perguntando como que alguém aprova esse tipo de coisa, como que alguém olha pra esse filme e fala, não, tá bom, bota do cinema. Eu consigo imaginar uma viaragem com seus brinquedos do Homem-Aranha, com todo o seu dinheiro, seus charutos, simplesmente olhando pra você que tá aí
pros fãs, né, de filmes de quadrinhos e achando que todo mundo é idiota, sabe? Que tipo assim, ah, eu posso colocar qualquer coisa da Marvel na frente desse filme, qualquer mínima conexão com o Homem-Aranha, eu vou pôr o Clarim Diário numa cena aqui e achar que isso é o suficiente, que isso vai pagar as contas, assim, sério. Essa é uma das amostras mais sem vergonha, mais mesquinha, de pura ganância, sabe, de se apoiar sobre o cinema, sobre a arte de contar a história, para literalmente colocar um produto mal acabado, que não faz o menor sentido, que tem literalmente diálogos aqui onde eu pude ver a boca da Ariana DeBose sendo manipulada, seja por CGI, seja por IA, para criar um novo diálogo, uma dublagem super mal feita. É tipo assim, um desrespeito, sério, é um desrespeito. E eu tava durante boa parte da sessão ou completamente entediado, porque a história é um porre, ela é previsível, você consegue ver a twist desse filme vindo de longe, desde a primeira cena, e nos outros eu tava rindo incontrolavelmente, tá? Teve uma cena específica, quando ele tá perseguindo helicóptero descalço aí, que eu tava rindo alto, tinha que me segurar, porque senão eu ia ser expulso da sala de verdade, mas é que esse filme aí, fazia tempo que eu não vi o descaso tão grande. Eu acho que literalmente desde Madame Teia, e é uma briga muito, muito forte pra ver qual desses filmes é pior, de verdade. Eu consigo dizer que o Morbius é menos pior do que esse daqui, com toda certeza, e todos os filmes do Venom são melhores do que esse, mas nossa, entre Madame Teia e Craven, que briga difícil. Eu acho que talvez eu coloque um pouquinho acima o Craven, porque ele até tem algumas ideias de cenas de ação, algumas ideias, e o Aaron Taylor-Johnson, apesar de estar extremamente canastrão nesse filme, eu quero James Bond longe de Aaron Taylor-Johnson, depois do que eu vi dele nesse projeto aqui. Apesar disso, eu acho que ele ao menos tenta, ele se esforça, mas de verdade, assim, é um dos piores filmes que eu vi esse ano. Fiquem longe se vocês querem guardar o seu dinheiro, se vocês têm algum apreço pelo seu tempo, sabe? Eu não sei, talvez as pessoas gostem desse filme, nada mais me surpreende. A gente tá vivendo em tempos onde Wicked vai ser indicado ao Oscar de melhor filme, mas o resultado do Craven aqui, de verdade, é um desrespeito ao espectador. Pra Craven o Caçador, eu dou uma nota 1. Felizmente, talvez esse seja o último filme do universo derivado dos vilões do Homem-Aranha, apesar de que, como Venom 3 fez bastante dinheiro, deve aparecer alguma outra coisa no futuro, mas eu acho que agora o público não vai mais ser enganado. Vamos ver como é que vai ser o resultado de bilheteria nesse próximo final de semana, mas sério, o descaso, a cara de pau desses executivos para enganar fã de quadrinho no mundo inteiro aí, eu acho que agora é um basta, viu? Eu acho que o Craven chega num nível onde as pessoas não vão mais ser feitas de trouxa. Mas enfim, deixe nos comentários depois o que vocês acharam de Craven o Caçador. Comentem se vocês gostaram também. Eu sei que eu fui um pouco agressivo nesse vídeo, mas é que esse filme realmente me deixou bravo. Me deixou bravo esse filme porque é tão difícil fazer um filme, é tão difícil chegar naquele lugar de você tá lá, você conseguiu a sua chance, você vai dirigir um filme, você vai colocar suas ideias, você vai conseguir fazer algo especial, e aí simplesmente cagam pra você. Cagam naquela posição e você é forçado a entregar um filme desses. Eu nem culpo tanto de J.C. Chandor, né? Eu até falei que assim, o próximo Missão Impossível deveria ser sobre o Ethan Hunt tentando fazer um filme desse universo de vilões da Sony nas condições que todos esses diretores são forçados a passar. Isso sim é uma verdadeira missão impossível, então eu não culpo necessariamente os artistas por trás disso, mas sim, como sempre, o Aviarad. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.